Seja sempre glorificado. Irmãos, nesta manhã eu sinto da parte de Deus de ler uma parte muito importante. Eu gostaria de pedir aos irmãos que assinaram, se subscreveram no canal do Evangelismo do irmão Raul Simões, esse canal que vocês estão ouvindo, que vocês prestassem bastante atenção e, se possível, que às vezes pode ser que o vídeo fique um pouco longo. Eu sei que é difícil a gente, às vezes, tirar um tempo para escutar um vídeo longo, né? Mas este vídeo vou procurar não demorar, mas esse vídeo é muito importante, porque ele fala da nossa salvação, daquilo que é mais importante para nós, em tudo aquilo que nós vivemos neste mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Quero agradecer os inscritos e quero pedir para vocês orarem por nós, que nós estaremos sempre orando por vocês. Porque nós amamos vocês, mesmo sem conhecê-los, porque nossa intenção é que todos aqueles que o Evangelho chegar a ele possam obter a salvação. Nós não vamos falar de religião e não vamos criticar ninguém. Nós apenas vamos pregar aquilo que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos der de falar. Ok, irmãos? No livro do Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos dar início no versículo 16. 3 de João, iniciando do versículo 16, lemos com a ajuda de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, o amor de Deus é um amor incondicional, um amor singular, algo que não há no nosso dicionário humano algum tipo de explicação sobre a profundidade e a largura do amor de Deus, de algo que supera qualquer coisa. Através desse amor, muitas das vezes nós não compreendemos, muitas das vezes nós, como seres humanos, até julgamos por não termos um entendimento de poder entender, de poder compreender, ou melhor, quão profundo é o amor de Deus. E às vezes a pessoa está lá na sarjeta, foi lançada fora, pensa que Deus nunca mais vai se lembrar dela. Mas aí que está, irmãos, é nesse momento que nós devemos meditar que o Senhor não ia mandar o seu unigênito Filho para salvar poucas almas, embora são poucos os que se salvam. Mas hoje nós somos em 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, no planeta Terra. Quantos que já viveram antes de nós, irmãos? Que já estão dormindo. Nós fôssemos contar desde a criação, a da formação, dariam muitos que creram no Senhor e também vão ressuscitar. E diz que é uma multidão muito grande de todas as nações, tribos e línguas. Todos nós dependemos do Senhor Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra fonte de salvação a não ser Jesus Cristo, o nosso Salvador amado.
aquele que no momento de mais aflição, quando estava no Gólgota, orando junto com os seus, ou melhor, no Getsemane, orando junto com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, aquela região. Deus já me deu a graça de estar ali por misericórdia. Imagine, irmãos, o sangue, seu suor se transformar em sangue, as suas glândulas sudoríparas, eu acho que é assim que fala, eu não sei o nome científico, mas são glândulas que transpiram o nosso suor, que na forma em que ele se angustiou tanto, que o seu suor se transformou em sangue. A dor, não somente, irmãos, a dor do seu corpo físico, mas a dor do sofrimento do pecado que estava sobre a humanidade. Tamanho era o peso daquilo que ele estava levando, irmãos, não era só o peso da cruz. Diz a palavra lá em Isaías: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, quem foi o seu conselheiro? Muitos não deram crédito naquilo que ele falava, irmãos. E ele sempre demonstrou diante dos homens, diante das pessoas que o seguiam, sinais, prodígios e maravilhas. E naquele momento ele estava se sentindo como só, mesmo com seus apóstolos ali junto com ele, quando ele estava lá orando no Monte das Oliveiras, né? Ou no jardim, no Getsemane. Ele pediu para os seus discípulos que vigiassem um pouco, e que ele ia para os seus apóstolos, e ele ia à frente fazer uma oração. E ali ele foi a primeira vez, voltou, angustiado, encontrou seus apóstolos dormindo, voltou a orar novamente, voltou outra vez a orar, e ali ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua e não a minha vontade. Ali ele se manifestou como um homem semelhante a nós, porém sem nenhum pecado. E o Pai, nesse momento, não atendeu o seu pedido, não passou o cálice dele, porque ele tinha que passar por aquilo para salvar a nossa alma. Algo que muitas das vezes nós não conseguimos entender os mistérios de Deus, porque o próprio Senhor Jesus é o próprio Deus. É inquestionável que nós venhamos entrar nesses detalhes, porque pela própria Bíblia Sagrada, que é a infalível palavra de Deus, embora possa haver algumas divergências em algumas traduções, mas dentro, irmãos, daquilo que nós vemos, o que está escrito, o importante é o contexto de tudo, que fala do amor de Jesus Cristo, que fala da salvação, do perdão, da misericórdia, de algo que muitas das vezes falta no homem. E falta mesmo em todos nós. Porém, irmãos, o Senhor Jesus estava ali, sofrendo. E de repente chegaram aqueles homens maus, com varapaus, e Judas junto com ele, junto com eles, ainda foi lá e deu o ósculo no Senhor para que eles soubessem quem era o Senhor, para que os irmãos vejam que o Senhor não se destacava no meio dos seus. Hoje existem seres humanos que gostam de se destacar diante de lugares onde muitos vão em busca de alguma coisa e gostam de ter fama. E o Senhor não procurou nada disso, irmãos. O Senhor apenas queria salvar as almas. Um trabalho complicado, difícil. Por isso que uma vez eu disse que a minha vida não é complicada, porque ela está na mão de Deus.
E mesmo que tivesse alguma coisa complicada nela, irmãos, Deus pode complicar como pode descomplicar, porque Ele é Deus. É nele que eu creio, é nele que você deve crer. Somente Ele tem poder para salvar a alma do homem. Só Ele tem poder para fazer com que você seja liberto dos vícios, do pecado, da maldade, da promiscuidade que está no mundo que já está se corrompendo cada dia que passa, e que cada dia que passa vai de mal para pior. Mas se você entregar o teu coração a Jesus Cristo e crer nele, haverá uma mudança, uma transformação na tua vida, porque Deus não quer que você pereça. Deus não te escolheu para você ser lançado no inferno. E até você que pensa, mas eu acho que eu já pequei, eu acho que Deus não está mais comigo. Você respiro, o coração está batendo? Está. Se jogue nos pés do Senhor, busque-o com sinceridade, porque o Senhor não julga como julga o homem. Porque o preço que Ele pagou pela tua alma, não foi outro que pagou, foi Ele. Só Ele tem o documento de inocentar você ou de condenar, não mais ninguém. Por mais que alguém possa te condenar por algum motivo, o Senhor é aquele que pode te absolver. Então saiba, eu posso dizer para você, a presença de Deus é um sinal na tua vida que Deus está contigo. Você não deve deixar com que o desânimo pegue a tua alma. Você não deve deixar com que a depressão venha te jogar você sem condições de falar de Jesus Cristo. Ainda que você esteja quebrado, machucado, ferido, mas faça como aqueles apóstolos que depois de apanharem tanto, muitos como Paulo, Pedro, Silas, todos eles sofreram perseguições, mas irmãos, eles não receberam aqui na terra, irmãos, alguma recompensa humana e não tiveram nenhum carro zero, nem avião, nem helicóptero, irmão. Eles andavam a pé, muitas das vezes choravam e dependiam até do trabalho, e muitas das vezes eram ajudados por outras pessoas que se compadeciam deles, mas eles não eram mendigos, irmãos, eles eram mensageiros de Deus. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro de Deus, um mensageiro que deve entregar-se a Deus de corpo e alma. Alguém diz assim, Paulo trabalhava e fazia tendas. É verdade, irmão, mas só que Paulo não tinha muito tempo para fazer tendas não, viu, irmão? Se você for olhar. Porque Paulo dedicou a sua vida quase toda para o Senhor. Então alguma coisa, alguém, por certo, Deus tocou no coração para ajudar Paulo. Porque existia amor, irmãos. Os discípulos tinham tudo em comum. É claro que hoje, irmãos, as coisas estão diferentes. Muitos desconfiam até de determinadas coisas porque há muitas enganações. E infelizmente dentro de um evangelho que deveria ser o evangelho de Cristo, não estou falando da palavra de Deus, mas alguém prega um evangelho de prosperidade, de riqueza, de bênção, um evangelho que vai curar, que vai libertar a tua casa de uma enfermidade, ou abrir uma porta de trabalho. Tudo isso, irmãos, é importante, Deus faz. Mas o mais importante é a nossa alma. Pergunta para ela agora, ó alma minha, como vai? Você está firme na fé? Converse com ela. Você está sentindo Deus? Você está sentindo realmente que o amor do Espírito Santo está te visitando? Se você perceber que não, busque a Deus, Ele não vai te abandonar. Não importa que todos te abandonem, não importa que muitos te critiquem, não importa que você esteja jogada num canto, não importa. Importa que Deus está com você. Glória ao nome do Senhor. Importa que a presença de Deus está na tua vida. Importa que Deus amou o mundo de tal maneira para dar a vida eterna para ti. Para mim. Quantos que estão jogados na sarjeta, machucados e feridos? Vamos condená-los? Vamos jogá-los fora? Quantos estão
até na Cracolândia lá de São Paulo, porque foram lançados fora de algum lugar e ninguém teve coragem. Eu ouvi há poucos dias um vídeo, irmãos, de um pregador que anda nas ruas das grandes capitais. Ele é americano. E eu achei muita ousadia e muita verdade na pregação daquele homem. Quem me dera tivesse esse dom, irmãos. Muitos não são a favor disso. Mas nós estamos no tempo, irmãos, de fazer coisas que muitos não são a favor. Jesus Cristo também, quando ele chegou, os homens da religiosidade não eram a favor de muitas coisas que ele fazia. Ele bateu contra a religiosidade. Ele foi o primeiro a ser contra a religiosidade. Ele fazia coisas que o homem, dentro da religiosidade, que estudou a religiosidade, condenou ele por causa da religiosidade. Ele foi condenado pela religiosidade. Ele não foi condenado por outra coisa. Ele foi condenado porque ele fazia o bem no dia que muitos achavam que não podia fazer. Ele foi condenado porque ele falava a verdade e muitos não gostavam de ouvir a verdade. Ele foi condenado porque ele é a salvação de toda a humanidade. Sem ele não adianta nada, irmão. Sem ele não resolve nada. Você pode ter obras, muitas obras. Ah, mas eu tenho muito testemunho, minhas obras são muito boas. As suas obras não valem nada para a salvação. O que vale para a salvação é Jesus Cristo. Ele que vale para a salvação. Se você vivesse 1000 anos de grandes obras, mas não tivesse Jesus Cristo, não adiantaria nada. Não adianta também uma capa de cristão só dentro da igreja. Quando você vê o teu irmão em necessidade, você não faz o que Deus manda, porque você tem medo de tirar aquele dinheiro que você às vezes está guardando, às vezes é um pouquinho. Uma vez teu irmão está precisando de comprar um pão, um leite, e você já pensa, não, ele que se vire. Eu tenho para mim, ele que se vire. É assim que o Senhor Jesus te ensinou. Mesmo na hora da morte, quando ele estava na cruz, irmãos, ele não amaldiçoou ninguém. Ele poderia dizer que aqueles homens eram cruéis, que aqueles homens que estavam ali embaixo eram bandidos, que eram malfeitores, que o Senhor ia pôr a mão em todos eles, lançar todos eles na sepultura, não. Com a força que ainda lhe restava, ou que ele já nem tinha, mas foi uma força sobrenatural que tomou o seu corpo, pendurado naquele madeiro tão difícil deveria ser a dor, irmão, dilacerado, abatido, enfraquecido. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas ele, com força na sua vida espiritual, dentro do seu ser, pelo Espírito Santo, ele olhou para o céu, irmão, não sei de que forma, que força que ele tomou, mas foi algo sobrenatural, e disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. De repente, irmãos, ele foi coberto com todo o pecado da humanidade. E a cobertura que cobriu ele fez com que o próprio Pai não visse mais ele na cruz, mas visse o pecado sobre ele. E como o Pai não tem prazer no pecado, mas ama o pecador, o Pai se afastou um pouco dele, porque ele estava coberto do pecado. E ele clamou na linguagem, não sei se hebraico ou aramaico, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele precisava de um peso, porque ele era um homem que quando queria andava sobre as águas, quando ele queria ele levitava, não uma levitação humana, mas ele levitava, irmãos, porque ele era o Filho de Deus. E para ele descer nas mais profundas localidades do Hades, onde estão as entidades malignas, irmão, ele precisava de um peso. E ele tomou o peso do pecado e desceu até lá onde estava Lucifer.
E lá ele jogou todo o pecado. Está aqui, paguei o pecado da humanidade. Tomou a chave da morte, do inferno, da mão de Lucifer. Está consumado, passou os 3 dias. Eu creio que o inferno tremeu. Eu creio que as paredes daquele lugar, daquele Hades, não é? Nós falamos inferno, mas na verdade, irmãos, inferno quer dizer sepultura, mas é uma forma de nós nos expressarmos. Mas no Hades, vamos dizer assim, nos abismos, na escuridão das trevas, onde estavam os espíritos das trevas, ele venceu a morte, ele tomou a chave de Satanás. Aquele império maligno teve que se dobrar diante do Filho de Deus, e ele, irmão, como um herói, já não estava mais como um cordeiro, ele morreu como um cordeiro, mas quando ele ressuscitou como um leão. Katanasurinai. Dá glória a Deus, irmão, que o leão da tribo de Judá, ninguém podia segurar a porta do sepulcro, ninguém podia trancá-lo ali dentro, mas ele foi, irmão, aquela porta explodiu com a virtude, com o poder do anjo de Deus, e ele saiu, e ficou durante 40 dias, irmãos, aqui na terra, anunciando ainda, ensinando os seus discípulos, porque Deus amou o mundo de tal maneira para dar a vida para nós. E você, ó alma cansada, abatida, e você, irmão, irmã, segura nesta palavra, ele vai voltar. Aleluia. Alguém não crê, alguém disse que já tem desde quanto tempo que ele fala e não volta. Irmã, não faz isso, irmã. Por amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Se você não crê, não põe isso no comentário, irmão, irmã. Fica com você, eu quero que você se salve. Você não está vendo os vulcões entrando em erupção? Você não está vendo o que está acontecendo na terra? Pragas de ratos, irmão, de gafanhotos, essa epidemia que anda aí, e já estão se falando em outra. Você não está vendo como os mares estão se levantando, que o bramido das ondas já estão assustando os homens? Eu não quero te apavorar, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas é tempo que você se prepare, não duvide do Senhor. Por amor do nome do Eterno, ouça essa pregação e faça o seguinte, dobre o teu joelho e peça perdão, busque o Senhor. Mas em qual igreja eu vou? Nem igreja aberta não tem. Faça de você mesmo uma igreja, o templo do Espírito Santo. Dobre o teu joelho e ore. Peça para Deus falar com você. Eu estou aqui em Portugal, tão longe, talvez do Brasil, do Japão e de outros países que eu tenho muitos amigos espalhados por diversos países. Mas se você orar, eu não posso talvez ir até você, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui e nesse momento Ele está perto de você. Saiba que Ele te ama. Saiba que Ele não te abandonará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho. Amar o mundo e dar o Filho, irmãos. O Deus encarnado, o Deus vivo, o Yeshua HaMashiach, Glória lá, Hakalamashanai. Kadosh, Kadosh, Alonikanamu, Suriandalamaya. Levanta a tua cabeça e marcha valente, porque a tua redenção está próxima. Ainda Deus dará uma oportunidade para muitos, porque haverá uma pausa nessa pandemia. E durante essa pausa ainda muitos sairão para pregoar o Evangelho. Porque o Senhor, Ele, como fez com Pedro, que tirou ele da prisão, fará com alguém. Deus tirará você também da prisão, para que você possa ir ainda em algum lugar falar de Jesus Cristo. E não se preocupe, como eu vou fazer, de que forma. O Evangelho de Cristo não está preso. Vá em frente. Deus ama você. Irmão, aquele que te desprezou, que te jogou fora, esquece. Perdoa ele. Não é ele que vai te salvar. Quem vai te salvar não é nenhuma instituição, é Jesus Cristo. O importante é você saber que Deus está com você. Estar em paz com todos. É o que eu estou procurando fazer, irmãos. Porque eu não sei o meu dia. Eu quero estar com você no céu. Tem até uma música,
eu acho que é americana, não é uma música, é um hino evangélico americano. Eu não sei falar inglês, mas eu acho que é assim: I want to stroll over with in heaven. Eu quero caminhar com você no céu. Eu quero caminhar com você no céu. Não importa que você não goste de mim, mas eu amo você. Se você chegar para mim na minha cara e falar eu te odeio, eu vou te perdoar. Porque o Senhor falou comigo: perdoa o teu inimigo. Perdoa aqueles que te fizerem mal, aqueles que falarem mal de ti. Ame. Porque foi isso que eu ensinei. Não chame ninguém de cruel. Porque você não pode julgar ninguém. Use de misericórdia. Faça como Jesus Cristo. Fizeram com ele a maior crueldade. Mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, guarda esta palavra. Passe ela para frente, que ela poderá salvar a muitos. Que a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus reine no teu coração com esta palavra em eterno. Amém e amém.